Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Bom, acho que há uma cena que quase qualquer pessoa que tem um smartphone hoje em dia já vivenciou em algum momento. Ah, com certeza. Aquele pequeno pânico instantâneo, né? Exato, tipo, o fim do mês chega, as contas precisam ser pagas, o carrinho do supermercado tá lá cheio de compras e, no momento exato de passar o cartão, ou sei lá, de tentar fazer um Pix, surge aquele aviso frustrante na tela. Sistema indisponível. É a frase que ninguém quer ler. Ninguém. E o pânico imediato se instala. Mas assim, na grande maioria das vezes, é apenas uma instabilidade técnica passageira. Sim, é coisa de momento. Algumas horas depois, o aplicativo volta à vida, o saldo aparece lá intacto e a vida segue normalmente. A gente até esquece que aconteceu. Pois é. No entanto, a nossa exploração profunda de hoje exige olhar para um cenário consideravelmente mais sombrio. Muito mais sombrio. E se essa faia não durar apenas 2 ou 3 horas? E se a instituição financeira digital, aquela exata plataforma que guarda todo o dinheiro do mês de uma pessoa, simplesmente entrar em colapso total da noite para o dia? É um pesadelo real. Hoje, a nossa missão é colocar uma lupa sobre um documento que tenta criar uma espécie de rede de proteção exatamente para esse tipo de catástrofe. Uma leitura importantíssima, diga-se de passagem. Muito. Nós vamos mergulhar nos detalhes do projeto de lei número 215 de 2026. Isso mesmo. É uma proposta que foi apresentada na Câmara dos Deputados do Brasil no dia 3 de fevereiro de 2026. O autor é o deputado Rubens Pereira Júnior. Exatamente. E o grande objetivo dessa nossa análise hoje é entender como essa nova proposta tenta obrigar a criação de um verdadeiro bote salva-vidas financeiro para quem confia o seu dinheiro aos bancos digitais. É uma mudança de paradigma bem grande. Certo. Vamos destrinchar essa história. Todo projeto de lei costuma nascer de uma dor muito real da sociedade. Sem dúvida. Qual é o contexto prático, assim, aquele evento desencadeador que fez com que essa discussão ganhasse forma no Congresso agora? O contexto nasce de um susto muito real e muito recente. O documento oficial traz na justificativa um evento específico, sabe? Um evento que serviu como o grande alerta vermelho para o mercado e para os legisladores. A liquidação do Will Bank. Ah, claro. Aquele caso foi enorme. Foi um divisor de águas. Quando a gente lê a fundo a justificativa que embasa esse projeto, fica cristalino que a quebra dessa instituição expôs uma vulnerabilidade brutal no nosso sistema financeiro contemporâneo. Porque afeta o dia a dia, né? Exato. O que aconteceu na prática e que o texto da lei tenta combater de frente agora foi que cidadãos comuns ficaram subitamente sem nenhum tipo de acesso aos seus recursos financeiros mais essenciais. É desesperador pensar nisso. Em um cenário de liquidação extrajudicial, as portas da instituição simplesmente se fecham por determinação do Banco Central. Só que tem um detalhe aí. Quando estamos falando de um banco estritamente digital... Não existem portas físicas para bater. Exatamente. O aplicativo simplesmente morre, a pessoa não tem uma agência para ir reclamar com o gerente. A tela fica preta ou não loga mais. E acabou. A justificativa do projeto aponta que esse bloqueio repentino não afeta apenas planilhas e relatórios de grandes investidores. Não, de jeito nenhum. Ele cria um risco social imediato. Não estamos falando do bloqueio de um investimento de longo prazo, algo que a pessoa planejava usar lá na aposentadoria. Que já seria ruim, mas a urgência é outra. Sim, o documento frisa de um jeito muito forte que estamos falando do dinheiro da sobrevivência diária. Do dinheiro do pão, do leite, da condução. O que levanta uma questão prática e imediata para quem está ouvindo e acompanha o mercado financeiro. Vamos lá. Quando se fala em quebra de banco no Brasil, a primeira linha de defesa que sempre vem à mente é o Fundo Garantidor de Créditos. O famoso FGC. O próprio. A promessa histórica do sistema financeiro é que, se a instituição falir,
o FGC entra em cena para cobrir os saldos dos clientes até um determinado limite. Essa é a regra do jogo há muito tempo. Então, a leitura inicial que muita gente faz, lendo as manchetes, é tipo, tudo bem, o dinheiro está seguro. O documento ignora a existência dessa garantia? Olha, o que é fascinante aqui é como o projeto de lei não ignora o FGC de forma alguma. Ele menciona. Menciona, e mais do que isso, ele escancara o abismo que existe entre a teoria da proteção financeira e a urgência da vida real. Interessante, como assim? O texto da justificativa aborda exatamente esse ponto do tempo. O documento reconhece formalmente que o Fundo Garantidor de Créditos oferece sim o ressarcimento aos clientes. O dinheiro não evapora para sempre. O saldo está lá garantido por lei. Só que o legislador argumenta que a burocracia do processo e principalmente o tempo demandado para que esse dinheiro finalmente volte para a conta do consumidor são completamente incompatíveis com a fome. Nossa, é uma palavra forte, mas é a pura verdade. A fome não espera trâmites burocráticos. É o que a gente pode chamar de uma questão de fuso horário financeiro. Gostei dessa expressão, fuso horário financeiro. Pois é, basta pensar na situação de um trabalhador que tem a sua conta bloqueada numa terça-feira, de surpresa. E a vida continua acontecendo fora do aplicativo, né? Exata. A conta de luz vence na quarta, a geladeira precisa ser abastecida na quinta, o aluguel bate à porta na sexta. E o FGC não deposita o dinheiro na quarta-feira. Longe disso. O FGC pode levar semanas ou até meses para processar toda a papelada e liberar os fundos de uma massa falida. É um descompasso temporal assustador. Para quem depende daquele saldo curtinho para viver a semana, a promessa de receber o dinheiro de volta no mês que vem não resolve absolutamente nada do problema de hoje. O socorro chega, mas chega depois que o paciente já sofreu danos quase irreversíveis. É a metáfora perfeita. E tem um agravante enorme que o texto da proposta menciona, não é? A questão da exclusividade bancária de uma parcela gigantesca da população. Bem lembrado. O documento de justificativa destaca um risco social que torna essa equação do tempo muito mais dramática. Porque não é todo mundo que tem 3 ou 4 contas espalhadas. Exatamente. Muitos dos consumidores dessas fintechs e instituições puramente digitais simplesmente não possuem conta em nenhum outro banco. São os famosos desbancarizados que encontraram, nessas plataformas, a primeira porta de entrada para o sistema financeiro. Foram excluídos no passado e encontraram acolhimento nessas novas plataformas digitais. Portanto, se o aplicativo daquela única instituição cai de vez... Ou se sofre uma intervenção severa do Banco Central... Sim, a vida financeira daquela pessoa não sofre apenas um soluço. Ela congela por completo. Não existe um plano B. Não existe. A pessoa não tem um cartão de crédito de outro banco tradicional sobrando na carteira para ir usando enquanto aguarda a lentidão do processo de ressarcimento do FGC. A interrupção do serviço digital significa, na prática, a interrupção da vida civil daquele indivíduo. Ele não pode comprar uma dipirona na farmácia. É esse o nível de urgência que o projeto tenta endereçar. É aqui que a coisa fica realmente interessante na estrutura deste projeto de lei. Os artigos são bem ousados. Muito. Porque para tentar resolver esse hiato entre a burocracia dos fundos garantidores e a necessidade imediata de quem precisa pagar o almoço de hoje, a proposta estabelece uma regra de contingência que muda as regras do jogo. Muda a lógica da regulação. Sim. Nos artigos 1º e 2º, em vez de focar no que acontece muito depois da falência, o projeto foca nas primeiras horas do desastre. É a gestão imediata da crise. O texto obriga as instituições financeiras digitais, que são regidas lá pela Lei 12.865, a elaborarem e manterem planos de contingência específicos e previamente aprovados. E vale ressaltar que não é qualquer plano genérico de TI, não é um manual de como reiniciar o servidor. Não, de jeito nenhum. O documento frisa que são planos voltados para situações de liquidação extrajudicial e falhas sistêmicas graves. Ou seja, o legislador está exigindo um roteiro claro e auditável para o cenário do juízo final corporativo. Exatamente. E a exigência central desse roteiro, pelo que a gente vê no inciso 1º do artigo 2º, é a salvaguarda do acesso aos recursos financeiros essenciais. Como isso funciona? É justamente nessa exigência de salvaguarda que encontramos o coração palpitante dessa proposta. O projeto estabelece o que pode ser considerado a garantia mais audaciosa de todo o texto. O prazo das 24 horas. Sim, a obrigação de liberar o acesso aos chamados saldos de subsistência,
em um prazo máximo de 24 horas. É uma janela de tempo curtíssima para o mundo corporativo. Curtíssima. E o próprio documento faz questão de definir com bastante clareza o que significa esse termo. O que entra na conta do saldo de subsistência? Saldos de subsistência compreendem os valores que são destinados ao pagamento de salários e outras despesas básicas durante o que a lei chama de período emergencial. Então o legislador está, na prática, criando uma categoria de dinheiro intocável dentro da conta do cliente. Um dinheiro protegido por um campo de força regulatório, digamos assim. A lógica do projeto é que não importa se a empresa quebrou de vez ou se os servidores pegaram fogo e causaram uma falha sistêmica monumental. O motivo não importa. Não importa. Aquele dinheiro que garante a sobrevivência imediata do cliente precisa estar acessível em, no máximo, um dia. A proposta tenta forçar um muro de separação entre o patrimônio que a instituição está perdendo na falência e o recurso vital para o consumidor não passar necessidade na rua. Perfeitamente resumido. Mas espera, vamos colocar uma lupa nisso porque eu fiquei encafifada. Vamos lá. O projeto exige a liberação em 24 horas. Mas como uma empresa, em meio ao caos total de uma liquidação, vai classificar o que é ou não é saldo de subsistência? Essa é a grande dor de cabeça técnica. Porque, do ponto de vista de um algoritmo, R$100 na conta são apenas R$100. Não vem escrito nele se são para o supermercado ou para guardar. O texto sugere que o salário do mês, por exemplo, cairia automaticamente nessa proteção emergencial. Essa é a complexidade gigantesca que a proposta coloca direto no colo das instituições. O texto é claro ao definir que os valores de salários e despesas básicas compõem esse saldo de subsistência. Tá, a definição tá lá. Mas e a prática? A responsabilidade de mapear e garantir o isolamento desses fundos passa a ser inteiramente da empresa de tecnologia financeira. O plano de contingência que a lei exige não é apenas um documento no Word dizendo se der errado faremos o melhor possível. Eles precisam provar que conseguem fazer. O banco digital terá que provar tecnicamente e previamente que possui travas e sistemas capazes de identificar o que é a grana da sobrevivência do cliente e garantir que, mesmo com o aplicativo fora do ar para todas as outras funções, aquele montante específico possa ser acessado ou transferido dentro da janela de 24 horas. Isso exige uma revolução interna de software. É uma exigência que muda radicalmente a arquitetura de dados dessas plataformas. Muda tudo. A tecnologia terá que priorizar a função social do dinheiro acima de qualquer outra operação da empresa. E o projeto não para por aí na questão das 24 horas. Tem a parte da comunicação, que é igualmente pesada. Exato. Eu queria entrar no inciso 2º e no artigo 3º agora. Porque outra grande dor que qualquer pessoa enfrenta quando um serviço digital cai é o completo silêncio da empresa. O terror do consumidor. A gente entra no Twitter ou em qualquer rede e só tem aquele famoso "estamos enfrentando instabilidades, tente novamente mais tarde", que francamente não diz absolutamente nada. É uma frase pronta que serve para tudo e não explica nada. O documento ataca de frente essa cultura da falta de comunicação corporativa. O silêncio simplesmente deixa de ser uma opção legal. Sem dúvida, a regra proposta impõe uma mudança drástica na gestão de crise. Quando uma instituição enfrenta um derretimento sistêmico, o instinto natural de qualquer diretoria é tentar consertar o problema internamente. Abafar o caso até resolver. Exato. Consertar antes de alertar o mercado ou criar pânico generalizado. O projeto de lei retira completamente essa margem de manobra debaixo dos panos. Eles não podem mais esconder. O texto crava um prazo muito incômodo para as empresas. No máximo 24 horas após o evento que causou a paralisação, a instituição é obrigada a comunicar os fatos de forma ampla. E não é só emitir uma nota técnica e silenciosa para o regulador, né? De jeito nenhum. A comunicação tem que ser feita de forma eficaz e direta aos clientes. A empresa precisa explicar, no prazo de um único dia, o que exatamente aconteceu. Sem jargão. Quais são os direitos dos consumidores diante daquele desastre específico? E quais procedimentos concretos estão sendo adotados para a normalização do serviço? É o fim daquela mensagem genérica pedindo paciência. É a transparência obrigatória. E para garantir que essa comunicação não seja escrita em um juridiquês ou jargão técnico impenetrável, só para cumprir tabela e dizer que avisou, o texto já prevê que o órgão regulador poderá estabelecer regras complementares sobre a forma e os canais dessa comunicação. Eles vão ditar como e onde a empresa tem que falar. O objetivo claro é a transparência radical,
O cliente tem o direito inalienável de saber se o dinheiro dele está seguro ou se a casa caiu de vez. Ele precisa se planejar, nem que seja o planejamento do caos. Agora, quando falamos de fiscalização e de regras tão pesadas como essa separação de saldos e o prazo de 24 horas, a grande pergunta que fica é: quem será o xerife dessa história toda? O artigo 4º responde isso de forma bem direta. Quem vai garantir que as empresas realmente elaborem esses planos com seriedade e não apenas façam promessas vazias em planilhas? O texto aponta o Banco Central do Brasil como esse grande protagonista. Exatamente. O Banco Central do Brasil fica definido como o grande guardião e fiscalizador de toda essa nova estrutura de contingência. O que faz todo sentido dentro do nosso sistema. E o ponto mais estratégico dessa proposta não é apenas a fiscalização reativa, sabe? Aquela que acontece só depois que o problema já explodiu e saiu no noticiário. Prevenir ao invés de remediar. O texto determina que as instituições deverão submeter seus planos de contingência para análise e aprovação prévia pelo Banco Central. Ou seja, o regulador terá que ler, testar as premissas e carimbar o plano de fuga de cada banco digital muito antes que o primeiro sinal de fumaça apareça nos servidores. É uma espécie de simulação de incêndio obrigatória para o mercado financeiro digital. O Banco Central não vai apenas acreditar na palavra da empresa. Ele vai exigir a comprovação de que o acesso ao dinheiro em 24 horas é tecnicamente viável. E a proposta dá os dentes necessários a essa fiscalização. O texto deixa explícito que o Banco Central poderá aplicar penalidades administrativas bem pesadas. Não é só um puxão de orelha. De forma alguma. Estamos falando de multas substanciais, sanções cabíveis e até a suspensão das atividades da instituição que não levar a regra a sério. É o peso do Estado tentando garantir que a contingência não seja um mero anexo esquecido no fim de um contrato longo, mas uma realidade operacional viva. Agora, tem um detalhe na redação do projeto, lá no artigo 5º, que eu achei uma verdadeira rasteira regulatória, no bom sentido. Ah, eu sei exatamente de qual artigo você está falando. Quando pensamos em banco digital, a mente da maioria das pessoas vai direto para as novas fintechs, as startups coloridas que nasceram na internet na última década. Os aplicativos com interface bonitinha. Mas o projeto não se limita a elas. O alvo é muito maior. Esse é, sem dúvida, um dos trechos mais astutos de todo o documento. O texto especifica a abrangência da lei e, de fato, cita as instituições financeiras digitais. Mas logo na sequência tem uma vírgula perigosa para os bancões. Uma vírgula que muda tudo. A regra se aplica, inclusive, às instituições financeiras tradicionais que atuem por meio de plataformas digitais. É uma pegadinha regulatória brilhante do legislador. O autor do projeto reconheceu que, no mundo de hoje, a linha que separa uma startup financeira inovadora e um banco centenário está completamente borrada. Totalmente. Todo bancão hoje é digital também. Se um grande banco tradicional com décadas de história, milhares de agências físicas espalhadas pelo país, oferece um aplicativo pelo qual seus clientes movimentam seu dinheiro. E esse aplicativo sofre uma falha sistêmica grave. Isso. Uma falha que impede um pai de família de acessar o salário pelo celular numa sexta-feira à noite. Esse banco tradicional gigante também cai na malha dessa mesma exigência de liberação em 24 horas. A regra não está aí para punir a inovação ou engessar os novos entrantes do mercado. Ela abrange a totalidade do ecossistema que lida com o dinheiro da população através de telas e códigos. Isso nivela o jogo de uma forma muito interessante e justa. A mensagem é clara. Se a plataforma é digital, a responsabilidade pela falha da plataforma tem que seguir um padrão altíssimo de urgência, independentemente do tamanho da placa na frente do prédio da sede da empresa. A urgência do consumidor é a mesma, seja o banco roxo, amarelo, vermelho ou tradicional. E o embasamento que a justificativa do projeto traz para sustentar uma regulação tão severa sobre todos esses atores não se apoia apenas em normas técnicas de tecnologia de informação. A base legal vai muito mais fundo. O autor do projeto invoca princípios que estão no topo da nossa pirâmide jurídica, ancorando todas essas exigências em questões de direitos humanos básicos. Se conectarmos as peças e olharmos para o cenário maior, a justificativa apresentada pelo legislador eleva a discussão de uma forma muito elegante. Deixa de ser TI e vira direito constitucional. O projeto deixa de ser um debate sobre infraestrutura de servidores em nuvem, latência de rede, e passa a ser uma discussão sobre direitos fundamentais do cidadão. O que eles citam da Constituição. O documento cita de forma explícita 2 pilares da Constituição Federal: o princípio da dignidade da pessoa humana, lá no artigo 1º, e a proteção do consumidor, no artigo 170.
O raciocínio por trás dessa invocação é incrivelmente poderoso para o momento histórico em que vivemos, onde o dinheiro de papel está sumindo. Em uma sociedade que caminha a passos largos para a digitalização total do dinheiro, onde o papel moeda circula cada vez menos e os pagamentos vitais dependem exclusivamente de conexões virtuais rápidas, O acesso a um aplicativo deixa de ser uma mera conveniência tecnológica. aquele ícone na tela do celular se torna a única ponte entre o esforço do trabalhador e o sustento da sua família. A argumentação do projeto é que negar ou bloquear o acesso a esse sistema, impossibilitando a compra de alimentos básicos ou de medicamentos urgentes, não é apenas uma falha na prestação de um serviço comercial. É uma afronta direta à dignidade humana. A pessoa é reduzida a zero porque um servidor falhou. O projeto constrói a tese de que a barreira tecnológica não pode se transformar em um muro que impede o cidadão de ter comida na mesa naquele dia. É uma mudança de perspectiva muito forte na forma como encaramos os aplicativos. A segurança jurídica e a confiança de que o sistema vai funcionar deixam de ser vistas apenas como métricas de eficiência do mercado financeiro para serem tratadas como garantias literais de sobrevivência. O texto defende que a sociedade não pode tolerar que a vida de um cidadão comum seja colocada em suspensão, correndo risco de ruína pessoal, simplesmente porque um código de programação apresentou um erro crítico. Ou porque uma diretoria tomou decisões corporativas ruins que levaram à liquidação da empresa. O elo mais fraco não pode pagar a conta com fome. Exato. A tecnologia trouxe uma facilidade inegável para as nossas vidas nos últimos anos. Reduziu custos de transação, democratizou acesso a serviços financeiros para milhões de pessoas e acelerou a economia como um todo. Ninguém nega isso. Mas o documento alerta que não podemos aceitar que o custo oculto dessa comodidade toda seja o risco de asfixia financeira instantânea em caso de crise corporativa. A exigência de separar o saldo de subsistência e garanti-lo em 24 horas é uma tentativa louvável de ancorar o mundo volátil dos algoritmos e das nuvens de dados nas necessidades tangíveis e superurgentes do mundo físico. Então, o que tudo isso significa para nós que acompanhamos essa evolução diária do dinheiro e da tecnologia? É hora de tirar algumas conclusões. Quando olhamos para a totalidade dessa nossa análise sobre o projeto de lei número 215 de 2026, a principal mensagem que emerge é que a fase de lua de mel com os bancos digitais chegou ao fim. Aquele encantamento inicial passou. Aquele período em que a sociedade estava simplesmente deslumbrada com a interface bonita, os cartões coloridos, sem anuidade e a rapidez mágica de abrir uma conta pelo celular, está dando lugar a uma fase de maturidade muito mais exigente. O colapso de instituições como o Will Bank, que é citado como o grande exemplo no texto, serviu para quebrar o encanto e mostrar as rachaduras profundas do sistema. A sociedade está percebendo, através dessa proposta no legislativo, que a conveniência não é o suficiente se não vier acompanhada de garantias inquebráveis no mundo real. A eficiência das operações bancárias não pode existir em detrimento da segurança do trabalhador. A obrigação de manter o acesso ao dinheiro vital, custe o que custar e em prazos curtíssimos, força o mercado de tecnologia financeira a crescer, amadurecer e assumir a imensa responsabilidade social que vem junto com a guarda do patrimônio alheio. E tudo isso, toda essa arquitetura legal que a gente debateu hoje, nos conduz a uma reflexão final. Uma provocação para pensarmos depois daqui. Uma provocação que vai um pouco além das páginas desse documento e nos força a olhar para o futuro da engenharia financeira de forma bem pragmática. Qual é o grande enigma que sobra? O projeto exige, com todas as letras, que as instituições garantam o acesso físico ou prático a esse dinheiro essencial em um prazo máximo de 24 horas. Mesmo durante uma falha sistêmica grave. E aí que tá. Por definição técnica, uma falha sistêmica grave significa que os próprios sistemas da empresa, os bancos de dados que dizem quem tem quanto e as conexões daquela plataforma com o resto da rede bancária nacional estão inoperantes, corrompidos ou inacessíveis. Seus servidores derreteram de vez. E a instituição não tem agências físicas, não tem caixas eletrônicos próprios na rua e não consegue processar transferências virtuais para outros bancos. Como se resolve isso? Essa é a grande pergunta. Como, exatamente na vida real, no mundo da física e da logística, essa empresa puramente digital vai colocar o dinheiro da subsistência na mão do cliente dentro de 24 horas? É de dar um nó na cabeça de qualquer engenheiro.
O projeto cria a obrigação legal, o Banco Central vai ter que aprovar o plano de contingência, mas a mecânica exata de como fazer isso acontecer fica no ar. A execução técnica desse verdadeiro milagre logístico diante de um apagão total de dados permanece como o grande enigma a ser resolvido pelas mentes brilhantes do nosso sistema financeiro digitalizado. É um paradoxo fascinante. A lei decreta que a ponte não pode cair, mas cabe aos engenheiros descobrirem como fazer o concreto flutuar se a gravidade parar de funcionar. Brilhante. É uma reflexão que certamente pautará os debates não apenas nos corredores de Brasília, mas nas mesas de reunião de todas as grandes empresas de tecnologia do país daqui para frente. Ficamos por aqui com a nossa exploração aprofundada de hoje. Esperamos que essa imersão nos detalhes dessa proposta legislativa tenha oferecido uma visão clara dos bastidores do nosso dinheiro e de como as engrenagens da lei estão se movendo para tentar acompanhar e domesticar a nossa dependência quase absoluta das telas brilhantes dos smartphones. Foi um excelente debate. Continuaremos de olho nos documentos, pesquisas e propostas que moldam o futuro da nossa segurança no mundo digital. Até o nosso próximo encontro. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!